Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piuti, seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do cenário econômico de hoje. Temos aqui, olha, a Bolsa hoje ensaiou e confirmou uma recuperação, uma alta. Ontem, no começo do dia, chegou a ter o Ibovespa chegou a ficar no positivo, mas no final do dia terminou em baixa. Hoje não, hoje a Bolsa se recuperou, ainda está em níveis bem abaixo do que a gente estava acostumado, 86 mil pontos, fechou em quase 73 mil pontos, mas hoje uma recuperação. O Banco Central voltou a intervir, o dólar fechou em 3,70, o dólar está em queda, mesmo com a possibilidade de aumento dos juros nos Estados Unidos amanhã. O Banco Central americano está reunido desde hoje. Os investidores estão de olho em duas empresas brasileiras, na Eletrobras e na Embraer. A Eletrobras, porque uma decisão da Justiça liberou a venda de algumas distribuidoras de energia da empresa. Ou seja, a privatização está com o caminho aberto. E no caso da Embraer, uma notícia divulgada hoje, durante a tarde, pela Bloomberg, o site Bloomberg, mostrava que havia um acordo já entre o governo para justamente liberar uma joint venture entre a Embraer e a Boeing. Ou seja, essa possibilidade desse acordo entre as duas empresas fez com que os investidores apostassem e subiram as ações das duas empresas. O lucro dos bancos representa 14% do custo do crédito. Sabe aquele custo do crédito, porque a gente sempre reclama das taxas de juros dos bancos? Aqui no cenário econômico a gente fala com muita frequência. Tem exatamente 14% é lucro, mas o Banco Central mudou a metodologia, a gente vai falar sobre isso também, porque a inadimplência tem um peso muito grande nesse custo do crédito, é a grande reclamação dos bancos. E no estudo a gente conversa com o economista Nicolas Tingas, porque saiu uma pesquisa da CREF que o brasileiro está confiante em relação ao país. A pesquisa foi feita antes da greve dos caminhoneiros, mas a gente fala disso daqui a pouco aqui no Cenário Econômico, que já está no ar. O lucro dos bancos representou 14% do custo do crédito em 2017. Das taxas de juros, que nós sempre reclamamos aqui no cenário econômico, aqui, aliás, a gente fala com muita frequência, porque elas são extremamente altas e inibem boa parte do consumo, porque hoje comprar a prazo e, sobretudo, emprestando dinheiro de banco, que aumentou exatamente a inadimplência para quem deve a banco. Essa reclamação a gente faz aqui, mas o Banco Central divulgou no relatório. O relatório de economia bancária divulgado hoje pelo Banco Central mostra exatamente a divisão, como é que o banco faz o custo do crédito, como é que ele chega a essa taxa de juros altíssima para se remunerar. Vamos lá, nós temos os dados aqui, foram divulgados hoje pelo Banco Central, está aqui. A inadimplência ocupa o maior percentual aqui. O custo do crédito é alto, segundo esse relatório do Banco Central, porque a inadimplência no Brasil tem 38,27% desse custo, ou seja, praticamente 40%. As despesas administrativas, que ganharam um peso maior nessa conta do Banco Central, chegam a praticamente pouco mais de um quarto ali do custo. Fundo garantidor de crédito é aquela defesa que o banco tem. O banco é obrigado a lhe pagar até por legislação. O sistema de banco deposita parte do dinheiro nesse fundo garantidor de crédito, porque se o banco quebrar, isso veio lá dos anos 90, quando a gente teve uma crise, um começo de crise bancária no país, para justamente se você tiver até R$250 mil por CPF, ou seja, na conta corrente, numa aplicação, o sistema dos bancos vai lá e te remunera, ou seja, paga esses R$250 mil pelo menos, até R$250 mil, ou seja, por CPF. E o lucro dos bancos, nessa nova conta do Banco Central, chega a 14,04%. Mas olha, houve uma mudança na metodologia do Banco Central. Para você ter uma ideia, diminuiu de 23% para 14% o peso do lucro dos bancos e aumentou de 4% para 25% os custos administrativos. Os bancos reclamam, os custos administrativos é, por exemplo, custo com agência, para você ter uma ideia, o número de funcionários. Em algum momento isso se explica porque os bancos digitais, por exemplo, têm custo menor e estão oferecendo condições de juros melhores aos clientes. Inclusive não cobrando taxa na conta corrente para emitir TED, essas coisas todas. Coisa que os bancos, os grandes bancos, todos eles cobram e cobram muito caro. Mas em algum momento a gente volta aqui. Uma das conclusões do estudo está aqui, olha. Quanto maior a taxa de inadimplência, maior a taxa de juros necessária para cobrir a perda com inadimplência. Tudo bem, essa é uma primeira conclusão do Banco Central. Mas uma coisa que não é respondida nem pela Febraban, que representa os bancos, nem pelos bancos individualmente, ou mesmo pelo Banco Central, é: será que não é porque a taxa de juros é muito alta, que por isso a taxa de inadimplência fica muito alta também? Ou seja, se eu tenho juros exorbitantes, eu em algum momento não crio uma dificuldade adicional extremamente forte para que o credor não consiga pagar e entre na inadimplência?
Obviamente que se eu tenho uma taxa de inadimplência alta, eu tenho que ter uma taxa de juros necessária para cobrir, olhando pelo lado dos bancos. Mas quem paga, por exemplo, numa dívida de cartão mais de 300% de juros ao ano, isso não é uma taxa abusiva que, por acaso, vai fazer com que ele fique inadimplente, porque ele não consegue atender uma taxa de juros desse tamanho? Esse tipo de conclusão o Banco Central não explica, tampouco a Febraban, que representa os bancos. Mas aqui, essa é uma conclusão do estudo. Ou seja, é a inadimplência que traz juros mais altos ou são juros muito altos nos empréstimos que os bancos oferecem aos clientes que trazem a inadimplência? É a história da pergunta do Tostini, se você é dos anos 80, você se lembra. Tostini são mais fresquinhas porque vendem mais ou vendem mais porque são fresquinhas? Essa pergunta precisa ser respondida. Essa aqui é uma conclusão do Banco Central, está no estudo, mas essa pergunta precisa ser respondida. Uma vez que a gente conseguir taxas de juros melhores, será que eu não consigo resolver numa negociação mais rápida com o cliente? Ou ele entra no empréstimo com taxas de juros menores, eu não consigo ter dele maior frequência e assiduidade ao pagamento em dia? Esse é o tipo de coisa que precisa ser discutido, porque nós não tínhamos nos anos 90, por exemplo, taxas de juros muito altas, e isso é algo que precisa ser bem explicado. Vamos lá, só para relembrar, de 2017, o lucro dos bancos em 2017, ou seja, no ano passado, chegou a 50, dos grandes bancos, 57 bilhões 630 milhões de reais. 14,6% de lucro, ou seja, de crescimento no lucro dos bancos. Ou seja, esse é o valor. A economia cresceu 1%, o setor de indústria cresceu menos ainda, está aqui, olha, 14% só de lucro dos bancos. Bom, vamos seguir. A Justiça do Trabalho derrubou hoje, na verdade, uma liminar que impedia a venda de empresas da Eletrobras. Com essa derrubada de liminar, as 5 empresas que ficam nas regiões Norte e Nordeste podem ser vendidas. O Maurício de Almeida está conosco no Rio de Janeiro e tem mais informações. Maurício, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. Foi uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, que tem sede aqui no Rio de Janeiro. Uma juíza da primeira instância, na semana passada, tinha concedido uma liminar impedindo o leilão de privatização dessas 5 empresas, que ficam no Amazonas, no Acre, em Rondônia, em Alagoas e no Piauí. A juíza pediu para a Eletrobras fazer um plano detalhado do impacto nos contratos de trabalho dos 11.405 funcionários que trabalham nessas 5 distribuidoras. A Eletrobras teria um prazo de 90 dias para elaborar esse estudo e encaminhar para a Justiça. Só que hoje, um desembargador da segunda instância aqui do TRT do Rio de Janeiro decidiu que a liminar não vale. Ele derrubou a liminar, acatando um parecer da Advocacia Geral da União, que considerou que, continuando com essa liminar, seria colocado em risco o abastecimento de energia nesses 5 estados, devido à forte crise financeira que as distribuidoras da Eletrobras estão enfrentando. O desembargador autorizou o leilão e também considerou que uma juíza do Rio de Janeiro não poderia interferir num leilão de privatização de 5 estados que ficam nas regiões Norte e Nordeste. Com a decisão da segunda instância do Tribunal Regional do Trabalho, o leilão está autorizado. Agora, essas 5 distribuidoras de energia da Eletrobras poderão ser vendidas, caso não aconteça nenhuma decisão contrária num tribunal superior. Piotr. Muito obrigado, Maurício. Vamos ver como é que fecharam as ações da Eletrobras. Uma alta de 1,41% a R$ 13,67. São ações que dão controle de voto, dão direito a voto, as ações ordinárias. Bom, falando em noticiário com impacto aqui na Bolsa, aliás, deixa eu ver aqui, espera um pouquinho. As ações preferenciais da mesma Eletrobras, a alta vem importante, 4,41% a R$ 15,61. Falando em noticiário do dia a dia, que tem impacto nas negociações da Bolsa, tem uma outra questão sobre a Embraer. Hoje, o site Bloomberg divulgou uma notícia de que o governo brasileiro, que tem poder de veto na venda da Embraer, ou seja, a Embraer não pode fazer qualquer acordo se o governo, por acaso, vetar, e havia ali uma preocupação com relação a questões estratégicas, porque a Embraer é fabricante ou cofabricante de aviões militares para o governo brasileiro, ou seja, para o Estado brasileiro, mas teria havido um acordo dentro de uma nova possibilidade, um novo redesenho ali desse acordo com a Boeing, e isso aumentou a visão dos investidores de que esse acordo pode, inclusive, catapultar a empresa numa condição de ganhos maiores no futuro. Isso também teve impacto aqui. Vamos dar uma olhadinha nas ações agora da Embraer.
Isso foi no meio da tarde, praticamente, uma alta de 8,22%, extremamente expressiva, a R$ 25,27. Segundo essa notícia da Bloomberg, faltam 10% dos detalhes nesse acordo, ou seja, estaria bem encaminhado. Bom, diante disso, o Ibovespa fechou em alta. Nós hoje tivemos uma recuperação, foram 5 baixas seguidas, hoje terminou em alta. A recuperação que estava sendo ensaiada ontem, hoje de fato aconteceu. Vamos dar uma olhadinha nos índices do Ibovespa, está aqui alta de 0,62% a 72.754 pontos. É uma pequena alta, mas reverteu a curva que antes era de baixa. Vamos ver o dólar, o Banco Central voltou a intervir hoje. A mínima do dólar fechou a 3,70 com alta de 0,52%, mas a mínima do dólar fechou em baixa a 0,52%, a 3,70, mas a mínima foi de 3,67, só para a gente ter uma ideia do tamanho como foi o mercado hoje. Bom, a Vanessa Casalim tem informações porque em 60% dos reajustes salariais concedidos em 2017, ou seja, no ano passado, houve ganho real. Ganho real quer dizer o aumento foi acima da inflação do ano. Vanessa, conte-nos os detalhes, por gentileza. Boa noite. Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite a todos. Mais especificamente, 63% dos reajustes salariais de 2017. A pesquisa é do DIEESE e leva em conta o INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor do IBGE. O levantamento sugere uma pequena melhora no quadro das negociações salariais na comparação com os 2 anos anteriores, quando a recessão foi sentida com mais intensidade. No ano passado, quase 80% dos reajustes superiores à inflação foram entre 0,5% e 1%. Em 2016, esses aumentos, em média, tinham perdido em pouco mais de 0,5% para a inflação do ano. A pesquisa avaliou reajustes salariais de mais de 600 unidades de negociação na indústria, comércio, serviços, tanto no setor privado e também em empresas estatais em todo o país, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. E a Conab divulgou hoje mais um relatório da safra deste ano. A safra deste ano vai ser um pouco menor do que a do ano passado, porque a do ano passado teve condições climáticas fantásticas durante todo o ano. A safra de milho, a segunda safra de milho do ano, que eles chamam de safrinha, mas que normalmente tem um peso maior, é exatamente quem foi mais prejudicada por causa do clima. De qualquer forma, nós temos aí o resultado da safra deste ano é acima da média histórica quando as safras tiveram condições climáticas razoáveis, ou seja, propícias para uma boa plantação. Vamos dar uma olhadinha aqui. São 229,7 milhões de toneladas de grãos na safra agora, de 2017 e 2018, terminada em 2018. No ano passado, só para você ter uma ideia, foi esse o valor, 237,7 milhões de toneladas. A queda foi um pouco acima de 3,4% em relação ao ano passado. Mesmo assim, a Conab comemora, porque apesar dessa quebra na segunda safra de milho, é uma safra acima da média histórica, como eu disse anteriormente. A soja teve aumento de produção, 118 milhões de toneladas. Para você ter uma ideia, o milho vai chegar a 85 milhões de toneladas, poderia ser um pouco maior. Os dois são os destaques dessa produção. 61,6 milhões de alqueires plantados, nós tivemos um acréscimo de área plantada no país de 1,1%. Os brasileiros estão mais otimistas. Esse é exatamente o assunto do qual a gente vai tratar daqui a pouco com o economista Nicolás Tingas, para falar justamente dessa pesquisa. 29% se disseram mais otimistas em relação ao futuro do país e também estão otimistas em relação à própria condição financeira. A pesquisa foi feita antes da greve dos caminhoneiros, mas como a greve já passou, de alguma forma as coisas começam a se normalizar, a gente volta em instantes para conversar com o Nicolás, daqui a pouquinho aqui no Cenário Econômico, depois do intervalo. Já de volta ao estúdio aqui da Bolsa, com uma pesquisa feita pela Associação Brasileira das Instituições de Crédito, que mostra que o brasileiro está otimista em relação ao futuro. E, obviamente, nós estamos falando de questões econômicas. Vamos lá. Esses são apenas alguns dados da pesquisa, a gente vai conversar disso no detalhe. 29% se disseram mais otimistas em relação ao futuro. 31% acreditam no crescimento do país, mas 33% não sabem quando isso vai acontecer de fato. 46% imaginam que terão uma melhor situação financeira e 40% um padrão de vida um pouco melhor. Bom, para falar desse assunto, o economista-chefe da CREF, Nicolás Tingas, a expressão é italiana, o nome é italiano. Tingas, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Obrigado. Eu vi os dados da pesquisa, aliás, só um adendo, ela foi feita antes da greve dos caminhoneiros. Exatamente. Aliás, o Banco Central divulgou hoje que o custo da greve é de 15 bilhões, em torno de 0,2 ponto percentual
no cálculo do PIB esse ano. Você acha que mudaria muito a percepção dos brasileiros, até porque, de alguma maneira, os efeitos da greve já passaram? Aquilo era uma questão, era uma questão conjuntural, não é estrutural. Estrutural é a questão da carga de impostos brasileira. Bom, certo. Mas aquele movimento foi conjuntural ali, de alguma forma foi resolvido. Você acha que mudaria muito a percepção? Nós temos que considerar duas coisas. A primeira é a tendência. A tendência que vinha até essa pesquisa era de melhora, como você vê, de expectativas, de humor, de tudo mais. O que aconteceu? Primeiro, a retomada da economia começou a se mostrar mais fraca do que esperávamos. Aí veio a greve. E a greve antecipou um debate, que é o debate eleitoral. Antecipou o problema, que não fomos nós que antecipamos, foram eles, o cenário externo foi antecipado, com uma pressão maior dos juros americanos sendo precificados nos mercados, com o Trump cada vez mais indo para uma guerra comercial lá fora, afetando as moedas globais, todas as moedas perdendo valor, e afetou aqui a nossa moeda por uma razão externa e por uma razão interna. Precipitou uma insegurança com relação à política econômica do próximo governo. Aí você tem uma grande retirada de fluxos de capital de bolsa, de tudo, você tem uma reprecificação de mercado, você tem uma reprecificação que acontece nas últimas semanas, e agora o mercado parou e está exatamente olhando para ver o que acontece. E aí, voltando para a tua pergunta, o que vai acontecer com as expectativas? O quanto este cenário vai deteriorar? Não sabemos ainda. Vínhamos numa tendência de melhoria e agora nós temos que precificar um PIB menor, que vai ser esse ano, uma eleição com muita incerteza e um cenário externo mais adverso. Então, é um momento, eu acho que muito mais de observação do que de precipitação. E, nesse sentido, o Banco Central, eu acho que está agindo certo em tentar trabalhar a volatilidade do mercado de dólar até o mercado conseguir entender o que vai acontecer daqui para frente. Eu vou inverter uma pergunta. Dentro da realidade que nós temos hoje, você acha que em algum momento aquela sensação de recuperação que tivemos, de fato tivemos, o PIB cresceu no ano passado, saímos da recessão, tecnicamente não há dúvida alguma, mudou o humor em relação, mas perdemos essa oportunidade este ano de novo ou não? De retomar um voo lento, seguro, mas ascendente? A pergunta tem a ver com as eleições. Por quê? Porque o mercado hoje, que pelo menos o mercado, por mais que pareça uma entidade exógena, ela é a representação do sentimento da sociedade. É isso que se especifica no mercado. O mercado hoje está percebendo que dos principais competidores hoje, não existe ainda uma certeza de que a política econômica que estava sendo seguida, que é necessária, de reforma da Previdência, de saneamento do Estado, de produtividade, de construir uma agenda de país, vai ser retomado, vai ser continuado. Então, é isso que está balizando hoje as expectativas. Então, esse movimento de incerteza é muito grande. Então, eu acho que o grande divisor de águas, muito mais que o cenário externo, vai ser o cenário político. Se nós conseguirmos amadurecer o debate político que caminhe por um debate de agendas efetivas para o país, ótimo. Aí pode ser uma agenda A, B ou C. Claro. Desde que ela seja consistente, o mercado passa a acreditar mais na tendência de manutenção do crescimento. Se não, o mercado fica como está hoje, como um ioiô, como uma biruta que não tem tendência. Então, eu acho que é um momento de incerteza. Tingas, da última vez que você esteve aqui, falamos sobre isso de alguma maneira, mas agora, com a pesquisa em mãos, eu vou lhe fazer essa pergunta, até porque você mencionou isso na sua resposta de há pouco. Os brasileiros entenderam, quando começou a greve dos caminhoneiros, até porque era um grito de liberdade, reclamando da situação do país, houve muito apoio ali. Mas aí, quando você contrasta a realidade com a ficção que eu quero um país melhor. Todo mundo quer, não tenho dúvida. Imagina, claro. Seria loucura imaginar que eu quero um país pior. Mas isso tem um preço. E não basta só atender todas as reivindicações do caminhoneiro, porque isso vai cair, ou se eu não atender, cai no desabastecimento. Se eu atender, eu tenho um problema fiscal. Ou seja, se eu tenho um problema fiscal, eu vou ter que aumentar o imposto. Se eu não tiver que aumentar o imposto, eu vou ter que reduzir as despesas do Estado. Ou seja, será que isso não vai ser o suficiente, ou pelo menos um prenúncio desse amadurecimento da compreensão de que não tem almoço de graça, as contas do governo estão apertadas, nós estamos vindo de uma crise e outra, decisões ou planos de governo mirabolantes não vão acontecer, vença quem vencer, a partir do dia 1º de janeiro?
Bom, esse é um dado de realidade que você está trazendo e a gente torce para que aconteça isso, que haja uma consciência maior. Porém, nós temos que colocar na análise o fato de que no Brasil ainda uma boa parte da sociedade não tem um nível de informação, de compreensão de onde estamos, de onde historicamente estamos, da dificuldade que é ter uma agenda somente atendendo o social, sem ter um Estado equilibrado, sem ter um Estado competente, produtivo. Fazer distribuição de agenda social tem que ter um Estado também competente e adequado. E o que nós estamos vendo é que o Estado não está competente e adequado. Então tem uma dissintonia entre o desejo da população e o que é a governança, a gestão do país. Então este modelo político e econômico está se esgotando. Então agora, de fato, estamos num momento de oportunidade. Se a gente conseguir debater com realismo a realidade, conseguir transmitir para aquela parcela da população que tem menos informação, melhorar o grau de informação dela com um debate transparente e consciente, talvez a gente tenha mais adesão, a plataforma, sejam quais forem, que forem consistentes, e isso dá mais dimensão de ter uma agenda consistente, inclusive para o próximo presidente, enfrentar um Congresso que vai ser renovado, aí dizem, em torno de 70%, que provavelmente é um Congresso que tem muito de um padrão de negociação, né? Que é um Congresso que ainda é hostil a uma agenda só de governo. Ou seja, a renovação poderia trazer um novo olhar. A renovação poderia trazer um novo olhar. Então, se a gente ainda vai ter um Congresso difícil de lidar, nós precisamos de um presidente forte. Um presidente forte tem que ter legitimidade das urnas. E a legitimidade das urnas não é porque o programa é ABC, é porque aquilo é transparente, é consistente e há uma maior integração do voto naquela direção por um país e não por um político. Aí sim eu acho que a coisa anda. Tingas, me permita entrar numa questão muito teórica da economia, mas que tem um efeito prático muito duro para ser enfrentado. O preço mais alto é o da escassez. Sim. Você não acha que as pessoas compreenderam o que é a escassez, que está nos livros de economia? Porque basta ter tido falta de gasolina nos postos e quase tudo parou. E quando não parou, porque houve uma intervenção pesada de forças federais para liberar um caminhão que ia levar combustível para a polícia, ou para o bombeiro, ou para a ambulância. Essa escassez não foi um choque de realidade nas pessoas? E isso não mexe? Eu estou muito preocupado com essa questão de compreensão social do drama econômico. Mexe, mas a gente não sabe, porque, por exemplo, o amadurecimento da sociedade não vem só pelo choque de realidade, vem pela compreensão íntima de que ele precisa se movimentar também em função de uma agenda melhor. Então, na medida em que há uma consciência maior, e eu acho que é essa pergunta que está nesses 50% dos votos, que ou votam em branco, ou não votam, ou estão indecisos, que ainda estão tentando se colocar, se compreender, porque não vamos esquecer a força, desde do começo da Nova República, de uma tendência de atender uma agenda social sem atender muito pouco, atender inadequadamente e crescentemente de forma errada. Então, no inconsciente coletivo ainda existe esse desejo, principalmente para a população de baixa renda, porque não tem meios para fazer diferente, que seja atendida essa agenda. Agora, para mostrar um programa consistente que ele também acredite, é preciso que você faça o choque de realidade, você tenha o programa certo e que o ajude a compreender do que você está falando. E aí ele vai poder participar. E eu acho que nós temos um cenário mais positivo. Permita fazer uma pergunta sobre o crédito. Nós temos taxas de juros ainda muito altas. O Banco Central divulgou hoje como é que é composto esse custo do crédito no país. O momento do país sugere uma redução na oferta de crédito ou um aumento na taxa de juros cobradas dos consumidores? Olha, a questão agora é assim, o crédito, ele é vinculado, ele é procíclico, ou seja, se a economia cresce, a oferta de crédito cresce. Por quê? Porque o risco cai e aí você oferece mais. Se você vai para a recessão, que é o que aconteceu, você tem mais atraso, mais inadimplência, mais perdas, então você contrai. Estávamos numa expansão do crédito no último trimestre, no começo desse primeiro trimestre, até abril estávamos indo bem, duráveis estavam indo bem, veículos, eletroeletrônicos, móveis, etc. E você estava tendo uma retomada da qualidade de consumo em supermercado. Quando você tem um choque desses e você fica preocupado com o futuro e você vê que o desemprego não está caindo, porque a economia está retomando lento,
você tem uma probabilidade, primeiro, a consumir menos. E os próprios bancos vão ser mais cautelosos, porque, primeiro, pode ser que tenha um risco que nós não sabemos qual é, e segundo, por causa do câmbio, por causa do cenário, a taxa de juros no mercado futuro foi lá para cima e o crédito fica mais caro. Então, temos um momento de novo, não é justificando, querendo fugir da pergunta, mas é verdade que esse momento é um momento de incerteza. Se a gente superá-lo bem, isso deve soltar o crédito mais à frente. Tingas, obrigado mais uma vez pela gentileza de você. atender aqui. Muito obrigado. Nicola Tingas, perdão, o primeiro nome é italiano. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Amanhã a gente está de volta com o Cenário Econômico às 7 da noite aqui pela TV Brasil. Até lá.